Muito bem, pessoal, vamos lá, retomando aí a nossa aula. Antes de eu desligar, eu vi aí um pessoal pedindo para falar um pouquinho sobre crimes contra a honra. Vamos lá, vamos falar aí um pouquinho sobre crimes contra a honra. Agora, estou dando uma olhada aqui nas redes sociais e estou achando que está faltando aquela foto do pessoal assistindo aula, né? Tenho que... Estou dando uma olhada aqui ó, no Instagram e no Facebook. E não estou vendo aí o pessoal mandando aquela foto assistindo aula. Então, a, deixa eu explicar isso para a Daniela, que a Daniela está me perguntando o seguinte: Felipe, na página 117 do livro, diz que não se aplica mais a súmula 608 do STF. Só seria incondicionada, né? Você digitou errado, no caso de menores, de vulneráveis e vítima morta. Devo desconsiderar isso então? Não, Daniela, isso é o tecnicamente correto. Ou seja, eu só tenho a justificativa para aplicar a ação penal incondicionada nessas situações. A súmula é anterior à mudança da lei. Então, como a súmula é anterior à mudança da lei, a gente não poderia aplicar a súmula mais hoje. Mas o que eu estou dizendo é que agora, recentemente, o Rogério Greco defendeu a aplicação da súmula e o Paulo Rangel também. Então, acho que se cair uma questão na prova falando especificamente sobre o assunto, você deve colocar as duas posições. Agora, se for para defender, é óbvio que é melhor não aplicar a súmula. Né? Imagina uma questão que diga que o cara estuprou uma mulher dando socos e amarrando ela, e que o vizinho dela é que deu a notícia na delegacia, e que foi instaurado o inquérito e ele foi denunciado. Defenda o cara. Falta de condição da ação penal. A vítima não representou, foi o vizinho quem comunicou o fato. Então eu acho que você pode, numa questão de defesa, adotar isso que está lá no livro. Numa questão que seja para discutir, aí você faz a discussão que está lá no livro. Legal? Essa discussão que eu coloquei lá no livro pode ser, então, colocada lá na prova. Bacana? Muito bem. Vamos lá, vamos continuar então. Agora, um pouquinho sobre honra, né, pessoal? Calúnia, difamação e injúria são os três crimes contra a honra. E muita gente tem uma dificuldade, certa dificuldade, em diferenciar os três. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que os bens jurídicos da calúnia e da difamação e da injúria são diferentes. Enquanto a calúnia e a difamação protegem o mesmo bem jurídico, que é a honra objetiva, aquilo que os outros pensam de alguém, o crime de injúria protege a honra subjetiva, a forma como eu me enxergo, a forma como eu me vejo. Aquela honra interna, a minha dignidade, o meu decoro, aquilo que está dentro de mim. Então é claro que enquanto a calúnia e a difamação protegem o que os outros pensam de alguém, a injúria, ela protege aquilo que você mesmo se entende, aquilo que você acha de você. Essa é a diferença entre eles, basicamente, no bem jurídico. Agora, a calúnia é um crime muito específico, não tem como confundir com os outros. É imputar a alguém falsamente fato definido como crime. Então, ela tem três elementos essenciais. Uma imputação falsa de um fato definido como crime. Esses são os três elementos essenciais da calúnia. Imputação falsa de um fato definido como crime. Somente a imputação falsa de fato definido como crime é que caracteriza a calúnia. Então imaginem que eu agora, aqui por esse meio que estou aqui com vocês, diga que o Belo estava na Lapa ontem à noite traficando drogas, eu vi isso lá, e essa imputação é falsa, ele não estava fazendo nada disso. É falsa? É. Tem fato, uma historinha, algo determinado? Tem. Cuidado. Dizer que é traficante, ou dizer que é ladrão, ou dizer que é estelionatário, ou dizer que é corrupto, não caracteriza a calúnia. Porque a calúnia exige a imputação de um fato definido como crime. Então tem que ter uma historinha. Tem que dizer que ele é corrupto porque estava pegando dinheiro em tal lugar, blá, 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 blá. Não basta chamar de corrupto, não basta o xingamento. Isso não caracteriza a calúnia. Falsamente, fato definido como crime. Então, se for definido como contravenção penal, ou se for definido como ilícito civil, ou se for definido como um ato de improbidade administrativa, nada disso caracteriza calúnia. A calúnia só se caracteriza quando o fato é um fato definido como crime. Se for um fato definido como crime, aí dá para configurar a calúnia. Do contrário, não.
Do contrário, a calúnia não se configura, ok? Do contrário, não há que se falar em calúnia. O segundo crime é a difamação. A difamação é imputar a alguém fato ofensivo à reputação. Qualquer fato, qualquer um. Se é um fato ofensivo à reputação e eu imputei, isso caracteriza a difamação. Tem que ser falso, Felipe? Não, a lei não exigiu falsidade. Então ele pode ser verdadeiro ou falso. Não é necessário que ele seja falso, ok? Não é necessário que ele seja falso. Tem que ser crime? Não, ao contrário, não pode ser crime. Porque se for crime falso, é calúnia e não difamação. Mas pode ser uma contravenção penal? Pode. Pode ser um ilícito civil? Pode, sem problema. Pode ser um ato de improbidade? Pode. Pode ser um ato da vida cotidiana, um ato imoral qualquer? Pode. Fulano é mulherengo, eu vi numa boate traindo a mulher dele. Então, beleza. Qualquer ato que seja um ato desonroso, que atinja a honra dele. Felipe, mesmo que seja verdadeiro, eu não posso contar? Não. Imagina que você saiba algo da minha vida que é desonroso. Você pode contar para a pessoa que está aí do teu lado, e esse cara que está dando aula aí, ó, fez isso, fez aquilo? Não. A fofoca é crime. Eu não posso sair por aí narrando fatos desonrosos, ainda que verdadeiros, sobre a vida de outras pessoas. Isso caracteriza crime. Isso caracteriza crime de difamação. Então a calúnia é imputar fato criminoso falsamente a alguém. A difamação é imputar, seja verdadeiro ou falso, um fato desonroso a alguém. Ambos com o dolo de atingir a reputação, então sempre para um terceiro. Tanto a calúnia quanto a difamação têm que ser ditas para um terceiro. Eu vou dizer para João que Maria estava fazendo isso. Eu vou dizer para o Carlos que o Felipe estava fazendo isso. Eu vou dizer para os alunos que o Belo estava dizendo isso. Eu não posso dizer o contrário. Eu não posso falar para ele. Se você quer me caluniar, não adianta falar para mim, você tem que falar para terceiros. Se você quer me difamar, não adianta falar para mim, você tem que falar para terceiros, ok? E não para mim. Então, o crime de calúnia e o crime de difamação são crimes que protegem a honra objetiva. E protegendo a honra objetiva, eles têm que ser sempre narrados a um terceiro para que eles se configurem. Nunca para a própria vítima. Já a injúria, pessoal, é completamente diferente. A injúria protege a honra subjetiva, a dignidade, a honra interna, a forma como ele se vê, a forma como ele se enxerga. Isso significa que o crime de injúria ele ocorre quando eu ofendo a própria vítima. O que é o crime de injúria? Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Se eu ofendo aquela pessoa, se eu digo alguma coisa para ela diretamente, isso caracteriza injúria. E aí, não precisa ser fato. Pode ser um adjetivo. Chamar de burro, chamar de idiota, chamar de chato. Isso já caracteriza o crime de injúria, sem nenhum problema. Então, o crime de injúria, ele se caracteriza nessa situação. Ele se caracteriza nessa situação em que alguém vai lá e imputa o outro, alguém vai lá e ofende o outro dizendo que ele é alguma coisa para ele mesmo. O xingando, dizendo a ele uma coisa que você sabe que ele não vai gostar. O cara é gordo. Você chegar, seu gordo, sai daqui, você ocupa 2 lugares. Chegar para o idoso, seu velho inútil. Chegar para alguém que é da cor negra e chamar de macaco, como a gente viu naquele caso que aconteceu no estádio de futebol. Então a injúria é um crime praticado para ofender a dignidade ou decoro da vítima, daquela pessoa diretamente, daquela pessoa que está ali diretamente. Como disse aqui a Fernanda, vamos lá para a injúria real. O parágrafo 2º traz a injúria real. Quando é que ocorre injúria real? Quando o agente utiliza violência ou grave ameaça, violência ou vias de fato, desculpem, para injuriar alguém. Aquele tapa na cara que não é simplesmente um tapa na cara, é uma ofensa. É para aviltar, é para menosprezar, é para tornar menor, é para diminuir a dignidade daquela pessoa. Cuspir em alguém, isso caracteriza uma injúria real. A Fernanda está perguntando, ela absorve a injúria simples? Se for uma única, sim, claro, absorve a injúria simples. Mas se forem várias, não. Eu posso primeiro xingar e depois dar o tapa. Se é um único contexto, há uma injúria só. Mas se são contextos diferentes, a gente tem injúrias diferentes. Então a injúria real, ela é aquela que ocorre por vias de fato, que é o contato corporal sem dolo de lesionar,
cuspir em alguém, dar um tapa de mão aberta, um puxão de cabelo, um empurra, empurra. Ou ela pode acontecer pelo uso da violência. Pelo uso da violência, quando eu emprego, então, violência mesmo, dou um corte no rosto do outro, dou um soco para causar um hematoma, uso violência mesmo. Sempre com o dolo de aviltar, com o dolo de atingir a dignidade, com o dolo de atingir a honra daquela pessoa. Isso é o que caracteriza a injúria real. Depois, pessoal, lá no parágrafo 3º, aparece a injúria preconceituosa, ok? A injúria preconceituosa. Lá na injúria preconceituosa, ou discriminatória, se preferirem, alguns chamam de injúria racial. Eu particularmente não gosto do nome porque acho que se enquadram ali mais situações do que simplesmente a raça, ok? Do que simplesmente a raça. Então, essa injúria preconceituosa é aquela que leva em consideração como elemento para ofender, como elemento da ofensa, a raça, a cor, a origem étnica, ok? A raça, a cor, a etnia, a religião, a procedência nacional, nordestinos, cariocas, paulistanos, a procedência nacional, ou a deficiência ou o idoso. Se a injúria levar em consideração como elemento da ofensa a raça, a cor, a etnia, a religião e etc., isso caracteriza a injúria por preconceito. Aí vem aqui, teve aqui uma pergunta, eu estava aqui lendo as perguntas, teve aqui uma pergunta que disse assim, Felipe, como é que ela se diferencia do crime de racismo? Lá na lei de racismo, pessoal, o crime do artigo 20, a lei de racismo é a lei 7.716. O artigo 20 da lei, que é o crime de racismo mais aberto, aquele que trata de forma mais genérica do racismo, ele é um crime que protege a coletividade. Então imaginem que naquele estádio de futebol, aquela moça cantasse assim, negros não devem jogar futebol, negros não deveriam ser aceitos no clube. Isso seria o crime de racismo da lei. O artigo 20 é um crime genérico, praticar ato de discriminação racial. Enquanto a injúria é um crime contra a pessoa. Então a injúria tem uma vítima determinada. Eu quero atingir a honra do João, eu quero atingir a honra da Maria, eu quero atingir a honra do Carlos, e não a honra de qualquer pessoa. Portanto, o que vai fazer a diferença numa questão de prova é a forma como o examinador vai colocar isso lá. Se o examinador colocar que uma jovem, num estádio de futebol, querendo ofender o goleiro de um time, o chamava de macaco por ele ser negro, o crime que você deve tipificar é a injúria, do 140, parágrafo 3º. Agora, se a questão disser que ela gritava que negros não deveriam ser aceitos naquele estádio, aí sim se configura o crime de racismo, lá no artigo 20 da lei. Então, lá na lei, o crime é um crime coletivo. Agora, cuidado, né? Porque aí você fica na cabeça, então racismo é sempre coletivo. Não. Lá na lei, o artigo 20, que é o crime que se compara com a injúria, é um crime coletivo. Mas se você pegar lá na lei os artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, até o 14, são crimes individuais. De impedir que alguém entre numa loja, de impedir que alguém se matricule num curso, de impedir que alguém vá num salão de cabeleireiros, ou seja, obstar ou dificultar um direito por causa da raça, da cor, da etnia, da religião ou da origem. Imaginem, por exemplo, que uma questão de prova diga que um jovem indígena chegou num shopping da cidade de São Paulo e tentou entrar numa loja para comprar roupas. E que a vendedora disse que ali não havia roupas do tamanho dele, porque ela não queria atendê-lo por ele ser indígena. Você vai lá para a Lei 7.716, procura lá na lei o artigo correspondente a lojas, entre o 3º e o 14, vai ter um lá que vai dizer lojas, e aí nesse artigo você vai colocar a conduta desse cara. Beleza? Voltando lá para a injúria, para os crimes contra a honra, então calúnia, imputar falsamente fato definido como crime. Beleza? Ok. Difamação, imputar fato ofensivo à reputação de alguém. Sempre com dolo de atingir a honra objetivo, que os outros pensam de mim. Injúria, quero te ofender. A ofensa é interna, é individual. Eu quero atingir a dignidade dele, eu quero atingir o decoro dele. Portanto, é uma injúria interna, que o atinge internamente. Ação penal dos crimes contra a honra, pessoal. Artigo 145. Como regra, privada. Seja calúnia, difamação ou injúria, como regra, a ação penal é privada.
se for na injúria real, aquela que tem violência, e essa violência gerar lesão, a ação penal passa a ser a da lesão. Se for leve, condiciona a representação, se for grave, gravíssimo, seguida de morte, é incondicionado. Então, a ação penal da injúria passa a ser a mesma ação da lesão corporal, quando for uma injúria real que gerou violência, que pela violência gerou lesão corporal. Depois, o parágrafo único do 145, deem uma olhada aí, traz outras exceções. A injúria praticada contra o presidente da... o crime contra a honra praticado contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro tem ação penal condicionada à requisição do ministro da Justiça. Depois, o crime contra a honra de funcionário público tem a ação penal condicionada à representação do funcionário. Ele tem que representar o MP denuncia. Mas aí tomem cuidado. Súmula 714. Veja aí se tem uma remissão no seu artigo 145, parágrafo único, para a súmula 714. A súmula 714 é aquela que diz, que nos crimes contra a honra de funcionário público, ele pode escolher a ação penal. Qual é a regra da ação penal da calúnia, pessoal? A regra da ação penal da calúnia é privada. Se for contra funcionário público, pública condicionada à representação. Mas se ele quiser fazer a privada, ele não gosta do promotor do lugar, o promotor está assoberbado de trabalho, ele tem um advogado de confiança dele, ele prefere pagar esse advogado a fazer uso da representação que ele teria direito a fazer. Ele está preferindo, é a escolha dele. O STF disse que a legitimidade dele, mediante queixa, ou do Ministério Público, depois da representação dele, se caracteriza como uma legitimidade concorrente. Portanto, ele escolhe se ele prefere fazer a queixa ou se ele prefere usar a ação penal. E por último, se a ação penal, se o crime for de injúria por preconceito, a do parágrafo 3º, a ação penal é condicionada à representação. Na injúria por preconceito, a ação penal é condicionada à representação. Aí não tem escolha, ok? Não dá para usar a súmula 714. Se eu for ofendido em razão da minha raça, da minha cor, da minha etnia, a ação penal é condicionada à representação. Não tem escolha. Vejam, uma coisa é dizer assim, o crime contra a honra é ação privada, mas se a vítima for funcionário, ele pode oferecer a representação. Aqui não. Aqui é o crime. O crime é de ação penal condicionada à representação. Então, o crime de injúria por preconceito é de ação penal condicionada à representação. Não dá para escolher. Aí alguém está dizendo, se o funcionário público que é negro no exercício da função, como é que vai ser o crime? Pessoal, uma das coisas mais difíceis que tem é configurar injúria contra funcionário público no exercício da função. Por que essa é uma das coisas mais difíceis que tem? Calúnia é fácil. Chamou de corrupto, disse que estava pedindo dinheiro quando não estava. Difamação é mole. Disse que ele fazia orgias na repartição, que ele vendia produtos de muamba lá na repartição, tá? Beleza. Mole. Calúnia e difamação são moles. Agora, injúria é muito difícil. Por que a injúria é muito difícil ser configurada contra funcionário público no exercício da função? Por causa do desacato. Se uma questão de prova te disser que fulano chegou numa repartição e xingou o funcionário público porque foi mal atendido por ele, em razão da função, qual é o crime? Desacato, e não injúria. Então, caracterizar o desacato é muito mais fácil na ofensa praticada contra o funcionário em razão da sua função do que a injúria. Aí, lá atrás, na doutrina, Aníbal Bruno criou uma diferença dizendo assim, se o funcionário estiver presente, você é péssimo funcionário, seu ignorante, seu burro, para ele ali, ele presente, o crime vai ser de desacato. Mas se ele não estiver presente, virou as costas e saiu, aí você vira para o cara do lado, esse funcionário é um retardado, esse funcionário é um idiota, esse funcionário é mau funcionário e tal, aí seria a injúria. Querendo atingir a honra deles, subjetiva, aí seria a injúria. Então, a diferença entre os dois seria a presença do funcionário. Eu, particularmente, acho que essa é uma daquelas situações em que a doutrina não tinha o que diferenciar, porque o legislador é que errou, e aí inventou essa diferenciação. O que você precisa saber é, lá na prova, se disser que xingou o funcionário em razão do exercício da sua função, isso não caracteriza o crime, de injúria, e sim o crime de desacato.
Agora, caluniou o funcionário, difamou o funcionário, beleza, aí vai para calúnia, vai para difamação, sem qualquer problema quanto a isso. Bacana? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui esse bloco e eu volto num próximo bloco aqui para dúvidas, ok? Então já vão pensando aí em algumas dúvidas. Eu vi que tinha gente perguntando aqui sobre lei de drogas, sobre não sei o quê. Então vamos fazer ainda um último bloco aí, só para tirar dúvidas de vocês, ok? Já voltamos aí.